E aí, galerinha, vamos agora para a resolução de questões sobre evolução, né? Como pode ser cobrado? Mas antes, roda a vinheta. Bem, galerinha, vejam só, a gente sabe que evolução, origem da vida, é um tema muito discutido até hoje. Para a gente ter uma ideia, né, a organização desses estudos entre século XVIII e XIX ainda era muito ligada, né, a questões, por exemplo, fixistas. Eu dou um exemplo de Linneu. Linneu, ele organizou, né? Ele criou a taxonomia, ele foi o pai da taxonomia, ele fez aquela organização que até hoje é usada nessas disciplinas, certo? Porém, ele era um fixista. Lamarck, as pessoas falam assim, não, Lamarck estava errado. Então, para o Enem, a gente sabe, eu tenho que estudar de acordo com a origem lamarquista. Em pleno final do século XIX, a gente sabe que já teve muita discussão em cima disso. Se orientem. Quando a gente estuda, né, quando a gente pesquisa, né, muitas coisas ligadas à ciência, um pesquisador ele sempre vai se basear em outros cientistas que eram tidos como errado. Hoje sabemos que Lamarck não é tido como errado, porque muitas coisas, né, se enraizaram em cima disso. Darwin baseou seus estudos em cima de Lamarck. E Lamarck criou lá a lei do uso e desuso e caráteres adquiridos. Então, nem tudo é totalmente errado, também nem tudo é totalmente certo. Chegou aí também para desmembrar essa questão evolucionistas, a questão de fatos evolutivos, como, por exemplo, os fósseis. Antes, se encontravam poucos fósseis. Dentro dos estudos de Darwin, por exemplo, ele encontrou fósseis. Ele não encontrava muitas respostas. Hoje a gente tem muita resposta porque a gente tem um conhecimento genético. Então, tem coisas que eles não sabiam explicar. Hoje, nós conseguimos explicar muita coisa. Então, tem coisas que ainda são muito místicas em alguns pontos, por exemplo, quando a gente fala na questão igreja. Mas lembre-se, se você estuda evolução, você tem que separar muito bem isso aí. Porque você tem fatos científicos. Fatos o quê? Fósseis. Fósseis são evidências da evolução. Tempo geológico, muito importante. Grava isso para o Enem. Tempo geológico. O tempo geológico, eu não estou falando de 1000, 2000, ou 3000, ou 10.000 anos, não. Como alguns estudiosos afirmam, que as primeiras formas de vida surgiram há 10.000 anos atrás. Gente, tempo geológico. Terra. Então, existem primeiras formas de vida que surgiram há mais ou menos 100 bilhões de anos atrás. Então, são fatos que ainda são muito discutidos. Mas a gente vai no que interessa, né? Como pode ser cobrado para o Enem? Eu começo com essa primeira questão aí. Preste atenção. O meio ambiente cria a necessidade de uma determinada estrutura em um organismo. Este se esforça para responder a essa necessidade. Como resposta a esse esforço, há uma modificação na estrutura do organismo. Tal modificação é transmitida aos descendentes. O texto sintetiza as principais ideias relacionadas a quê? Gente, não está dizendo, por exemplo, que uma determinada espécie de cobra está numa terra, começou a viver embaixo da terra e não utiliza mais os olhos. Ele não está dizendo que, por não utilizar os olhos, né, então essa primeira geração aqui começa a ficar cega e a outra já nasce cega. É um tempo evolutivo, demora. Quando a gente fala nisso, a gente está expondo a ideia de Lamarck. Veja que o texto ele cobra de uma forma praticamente que de imediata. Se eu não uso, eu desuso. Se eu não uso e desuso, eu estou falando de Lamarck. Lembre-se da ideia de Lamarck. Lei do uso e desuso. Se eu não uso um órgão, ele desaparece. E dos caráteres adquiridos. Vou dar um exemplo. Você sofreu um acidente e perdeu uma perna. Então, seu filho vai nascer sem perna porque você perdeu a perna.
É isso que muitos estudiosos condenam Lamarck, mas eu volto a dizer a vocês. Lamarck, em suas ideias, ele não estava totalmente errado. E com os recursos que ele tinha, para aquela época, o cara estava além da época dele. Beleza? Sendo assim, a primeira questão, lamarquismo. Beleza, galerinha? Vê só. Nessa segunda questão, diz o seguinte. A natureza fornece as variações sucessivas. O homem as acumula em certos sentidos que lhe são úteis. Assim sendo, pode-se dizer que o homem criou, para seu proveito, raças úteis. Sobre o trecho acima, retirado do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, pode-se dizer que o quê? Eu acabei de dar a resposta no próprio texto. Eu disse que o homem criou, no sentido de coisas que são úteis. Se o homem criou, então significa que houve uma seleção artificial. Agora, quando a gente fala no homem, vocês têm que entender o seguinte. Até pouco tempo atrás, o homem se achava o centro do universo. Pensava que na descoberta de seu DNA, né, o DNA do homem seria o mais complexo. E a gente vê que isso não é verdade. As espécies que possuem o DNA mais complexo aqui na Terra são as plantas. 4, 5, 6, 10 vezes mais complexo do que o DNA humano. Então a gente não pode dizer que um organismo é melhor que outro. Na realidade, tudo é de acordo com o seu ambiente. Pensa comigo. Um leão forte, um leão fraco. O leão fraco é acostumado a se alimentar só de restos. Vive com pouca comida. O leão forte vive com muita comida. Uma crise energética, digamos assim, uma falta, uma escassez de alimento, vai fazer com que quem morra primeiro? O fraco, que vive com pouca comida, ou o forte, que depende de muitas calorias por dia? O forte. Isso significa que quem é selecionado não é o mais forte, e sim o mais apto, o mais adaptado. Beleza, galerinha? Já nessa terceira questão aqui, a gente pode observar o seguinte. Assinale a opção que se refere à principal contribuição de Charles Darwin à teoria da evolução. Preste atenção. Acabei praticamente de dar essa resposta a vocês. A seleção natural atua como a principal força criadora das mudanças evolutivas. Existe em todos os organismos um impulso interior para a perfeição. Preste atenção, não existe organismo perfeito. Existe um organismo que está em constante formação. A vida é gerada contínua e espontaneamente, de forma muito simples. Isso aí era uma tendência da abiogênese, ou seja, que a vida viria de qualquer coisa. Todos os organismos têm a capacidade de adaptar-se ao meio? Não. Os organismos, eles são selecionados. A ideia de Darwin, até hoje, nunca foi refutada. Por quê? Porque condiz com a base dos principais estudos cientistas atuais. Os caracteres adquiridos transformaram-se em hereditários. Então se liga, Charles Darwin, né, a principal contribuição dele foi o quê? A questão do estudo da seleção natural. Então, sendo assim, letra A, a seleção natural atua como principal força criadora das mudanças evolutivas. Agora preste atenção. Grave sempre, se eu estudo a evolução, se eu estudo a origem das espécies, eu falo em tempo geológico. Tempo geológico não é 1000, 2000, 3000 anos, não. Demora um pouco. Muito, muito mais. Aí o pessoal diz, o homem evoluiu do macaco, então por que o macaco não é homem? É simples. Entendam uma coisa. Não é que o homem evoluiu do macaco, é que o homem pertencia a uma espécie primata. Certo? Muito parecida com macacos. Era um primata. Só que macaco também é um primata. 98% do DNA de um macaco é parecido com o DNA de um homem. Vê como é relativo. O rato, 99%. Matou a questão? Se liguem nisso. Era uma espécie. Essa espécie, ela foi sendo selecionada e adaptando-se ao meio. Daí veio essa sobrevivência. Para vocês terem ideia, a expectativa de vida de
Lucy foi a primeira espécie, né, Homo, que a gente pode dizer, foi de 21 anos. E ao contrário do que muita gente fala, de que Lucy morreu, ela morreu simplesmente, ela sofria de artrite e caiu de uma árvore, porque eles viviam mais pendurados nas árvores do que em terra, certo? Quarta questão. Nenhum dos fatos definidos da seleção orgânica, nenhum órgão especial, nenhuma forma característica ou distinta, nenhuma peculiaridade do instinto ou do hábito, nenhuma relação entre espécies, nada disso pode existir, a menos que seja ou tenha sido alguma vez útil aos indivíduos ou às raças que as possuem. Então, Wallace foi quem falou sobre isso. O texto acima é uma defesa intransigente do princípio que? Do princípio, gente, preste atenção no texto. Nenhuma peculiaridade do instinto ou do hábito e nenhuma relação entre as espécies, nada disso pode existir a menos que tenha sido alguma vez útil. Isso é um efeito antagônico à seleção natural. A Darwin, lembrem-se, Darwin e Wallace caminhavam juntos nesse estudo sobre a evolução, ok? Vejam bem. Quinta questão diz: são conhecidos em todo o Brasil os famosos fósseis da região do Cariri, no Ceará. Os fósseis são registros da nossa história biológica e a análise desse material arqueológico nos leva à seguinte conclusão: desmente as teorias darwinianas? Não, gente, porque a teoria darwiniana em si é seleção natural. Darwin se preocupou muito com a questão de seleção em si, não a diferenciação orgânica, propriamente dito. A letra B e C falam uma coisa só, prova que Lamarck estava certo, prova a eficácia da lei do uso e desuso. Lamarck e lei do uso e desuso, uma coisa só. E a letra D diz o seguinte: fortalece evidências de um processo evolutivo dos seres vivos. Gente, fósseis são evidências evolutivas. Através deles, por exemplo, a gente estuda o quê? Órgãos análogos e órgãos homólogos. Preste atenção. Lembra? Ana e Homo. Homo, eles tiveram a mesma origem embrionária, que muitas vezes tem funções diferentes. Análogos, origens diferentes, mas com a mesma função. Vou dar um exemplo. A asa do morcego e a asa de uma ave. Morcego é mamífero. Então, eles não têm mesma origem embrionária, mas eles têm mesma função. Ok? Sexta questão diz o seguinte: a teoria da origem das espécies de Charles Darwin analisou o quê? Gente, falou em Charles Darwin, a gente só precisa entender que é seleção natural, vá sem medo, ok? Na sétima questão diz o seguinte: considere os seguintes fatores evolutivos. Todos, preste atenção, todos aí são fatores evolutivos. Mutação gênica, que não ocorre do dia para a noite, é tempo geológico. Seleção natural, o mais apto. Imigração de indivíduos e emigração de indivíduos. Desde os que tendem a aumentar a variabilidade na população são, preste atenção, não é aumentar a população, é aumentar a sua variabilidade genética. É contribuir, certo? O que é que acontece? Quais são esses fatores? Primeiro, mutação gênica pode aumentar essa variabilidade genética? É lógico que sim. Eu vou estar lá com um códon, um anticódon de um DNA. Automaticamente, eu vou conseguindo silenciar uma parte, ligar a outra, que seja útil para mim no ambiente. Isso vai aumentar a variabilidade numa população? Com toda certeza. Seleção natural, sobrevivência do mais adaptado a um local. Isso vai contribuir para a variabilidade genética? Com certeza. Imigração de indivíduos, imigrantes. Se eu estou imigrando, eu estou chegando, certo? Então, esses indivíduos que estão chegando vão trazer alguma característica para aquela população. E emigrantes, a emigração vai ajudar, professor, vão sair uns, porém estão chegando outros. Tudo isso, né, contribui para a variabilidade genética. Eu vou colocar um exemplo muito simples. A raça humana em si, o negro e o branco.
Essa mistura gera um outro tipo de raça, né? Uma raça que vai ter características do branco e características do negro, contribuindo muito para a população branca. Por quê? Vai diminuir a incidência de câncer de pele, já que o negro ele tem melanina muito atuante. E a melanina é um protetor solar natural. Entenderam, galerinha? E para o negro vai contribuir em quê? Vai ajudar as pessoas com essa mistura a desenvolver menos glaucoma, porque a raça negra tem muito mais propensão, muito mais facilidade em desenvolver glaucoma do que a raça branca. E essa troca contribui para a variabilidade genética. Beleza, galerinha? Então, sendo assim, é letra E de Enem. Ok, ok, ok? E vamos agora para a 8ª e última questão. Dos fatores evolutivos abaixo, o que não pode contribuir para o aumento da variabilidade genética na população é o quê? O que é que não pode contribuir para um aumento de uma variabilidade genética? Faz por eliminação, galerinha. Preste atenção aí na letra A. De Agenor ou de Amor? São sinônimos, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mutação genética vai contribuir para a variabilidade genética? Lógico, se é um ser mutável, é um ser que vai mudar com o tempo e contribuir. Seleção natural, mutação cromossômica, recombinação gênica, tudo isso está ligado a um aumento, né, a uma seleção da variedade genética em nosso DNA. Agora, a saída de indivíduos, ela não vai contribuir para um aumento de variabilidade genética de forma nenhuma. Esses outros 4 não. Porque se o meu cromossomo está mudando, a minha variabilidade genética muda. Se há uma recombinação gênica, para que ocorra essa recombinação genética, eu preciso que tenha uma mutação cromossômica, eu preciso que tenha uma mutação genética. E eu vou selecionar indivíduos. Então, a letra E de Enem está explicando tudo isso aí. Certo, galerinha? Eu espero que eu tenha conseguido contribuir para vocês quando a gente está falando um pouquinho sobre origem das espécies e evolução. Ok? Até a próxima!